Eu fiz um vídeo no início da pandemia com dicas de como a gente conseguir enfrentar e de valorizar o essencial e não consegui fazer outros, porque tive e estou tendo muita dificuldade de enfrentar o que é a sociedade contemporânea. Muita dificuldade não só como profissional, né, que consegue enxergar a luz no fundo do túnel e saber que existem políticas exequíveis que vão dar conta de uma dignidade, mas por ver pessoas próximas, né, defendendo discursos absurdos, né, que vão contra aquilo que a gente pesquisa, contra a ciência. Eu não sou uma defensora, nunca fui uma defensora da ciência como verdade absoluta, porque eu sei que assim, que a ciência também é dogma, que a ciência também é contestada, mas o mínimo de racionalidade a gente espera, né? E eu tenho visto que não só essa dificuldade das pessoas de conseguirem enxergar um caminho possível, mas uma dificuldade de se sentir pertencente. Então imagina, se eu já ficava angustiada de pensar que as crianças são depositadas na escola às 7:30 da manhã e são buscadas às 6 horas da tarde, já ficava angustiada com isso por saber que as gerações estão crescendo desse jeito. E pior, no modelo educacional conteudista de apostila, que tem tarefa em cima de tarefa e que as crianças não têm nem mais espaço de ser criança. E no meio da pandemia você não vê nada diferente, você vê mais do mesmo, né? E isso eu consigo enxergar em todas as outras áreas. Se o essencial não era valorizado no campo do trabalho, né, onde não só o empresário, mas como o próprio cidadão, as famílias não conseguem se sentir pertencentes de dignidade, de não conseguir valorizar a vida como central, né? As mulheres que têm filho, que pouco podem levar seus filhos no médico, os maridos que também não podem acompanhar todo o processo da criação das crianças, porque tem uma carga de trabalho exaustiva, etc. E no meio da pandemia você não vê nada diferente, as cobranças são as mesmas, né? As crianças estão em casa, fazendo as mesmas coisas, né? Fazendo tarefa pelo computador, e uma quantidade de tarefa que é a mesma que a gente faz com um conteudista na escola, e fazendo isso em casa, enquanto os pais estão se virando para conseguir trabalhar em casa, quando é o caso, ou quando os pais estão sem emprego, sem dinheiro, desesperados para saber como que é o amanhã, e a vida segue como se nada disso tivesse acontecendo. Então, como que eu, enquanto pessoa que sei, que penso no valor da criança, no valor do brincar, que penso no valor das relações afetivas, da família, de poder ficar em casa junto, de poder ter momentos juntos, que já enxergava esse sofrimento que a gente tem durante um período normal, ver isso ser atropelado, mesmo no meio de uma pandemia, onde no início a gente tinha aquela concepção de que agora as pessoas vão valorizar um pouquinho a vida, vão repensar a rotina, né? Não, eu moro na frente do quartel, onde tem uma pista onde o pessoal pode caminhar, e desde o começo da pandemia o pessoal caminha aqui como se não tivesse acontecendo nada, grupos grandes de pessoas sem máscara, que só precisam de uma lei para que eles tenham o mínimo de responsabilidade. Então, assim, eu estou sofrendo bastante, e mais do que saber, por exemplo, que existe a ganância não só de grandes empresários, eu não estou falando de pequeno empresário, porque eles também são reféns, mas de grandes empresários, né, que têm coragem de pensar só na economia, e dos políticos que conhecem as contas públicas e sabem que dinheiro existe para fazer transferência de renda para matar a fome da população e para não fechar as empresas. Que a gente tem contas inativas com muito dinheiro que poderiam servir nesse momento para manter as empresas abertas, que poderia ser um lockdown muito mais curto, né, com um Estado que garantisse de fato que as empresas iam ter suas contas e suas dívidas estagnadas para não ficar aumentando, né, e as famílias poderiam sobreviver. Se isso tivesse sido feito desde o início, a gente poderia ter tido um lockdown mais severo no país inteiro
e a economia poderia quanto antes se recuperar, mas não. Agora, entender que o gestor, lamentavelmente, grotescamente, que eu não consigo nem pronunciar o nome, né? E não é só o gestor federal, né? O gestor estadual e municipal também, que acabam compactuando de certa maneira, porque a pressão, o grito que a gente tinha que dar enquanto sociedade agora, tinha que ser esse grito engasgado de saber que as pessoas estão passando necessidade, que os empresários, os pequenos empresários vão fechar, que tiveram anos de construção e de trabalho, e agora, por conta de uma mesquinharia de interesses particulares, o país inteiro vai quebrar. E vai demorar muito mais para se recuperar. Agora, você entender isso, que o gestor não tem capacidade, porque ele defende um modelo de Estado, que é um modelo que acredita na meritocracia, que não existe, né? Porque o pobre é aquele que sobrevive, que não consegue comer durante o dia, e como é que ele vai crescer? E é o que mais se esforça. O pequeno empresário, do mesmo jeito, para conseguir competir com uma multinacional, para conseguir garantir, né, num país onde quem paga mais imposto é quem é pobre, e é o pequeno empresário, e o grande empresário consegue se safar e ainda consegue ter as suas dívidas fiscais perdoadas pelo Estado. E quando você enxerga isso, não tem como não doer. Agora, mais do que você enxergar tudo isso, é você ver e ouvir, como eu escutei, pessoas que te conhecem, pessoas que me conheceram e sabem que eu trabalho desde os 13 anos, nunca tive interesse mesquinho nenhum no meu trabalho, na minha vida particular, e você vê pessoas questionando o discurso como se a gente tivesse um interesse, vocês, né? Agora, essa polarização estúpida que foi feita com relação à política esquerda-direita, claro, existe um modelo mais intervencionista economicamente, né? Que objetiva que o desenvolvimento ele acontece com um Estado presente, um Estado forte, um Estado que promove o desenvolvimento, né? Que seria mais associado à esquerda. Existe sim um modelo mais liberal, que passa pela crença de que não, a economia estando bem, está tudo bem, né? Então, mas a política, na prática, é muito mais do que isso. É muito mais do que essa polarização que foi feita, né? E pior é você ver as pessoas se dirigindo a mim, falando vocês, como se eu defender os direitos humanos, eu defender a dignidade humana, eu defender a transferência de renda pra gente que tá passando fome, fosse um absurdo. Fosse coisa de vagabundo, fosse coisa de gente que não quer trabalhar. Quem tem coragem de falar isso nunca conheceu o pobre. Quem tem coragem de falar isso não foi trabalhador que trabalhou 30 dias no mês para saber que depois do final do dia não tem o que comer, mesmo trabalhando tanto. Quem fala uma coisa dessa nunca teve que trabalhar e estudar, não teve que fazer faculdade paga e não teve que conseguir arcar com tudo isso, né? Nunca teve que pagar aluguel, né? Nunca teve que ajudar em casa. Então, agora, você escutar isso de pessoas que não te conhecem, tudo bem. Agora, eu tive que escutar e tô tendo que escutar pessoas muito próximas a mim questionando a minha idoneidade, questionando os meus interesses por divulgar algum discurso, como se eu tivesse que, por unhas e dentes, defender uma esquerda, como se tivesse uma esquerda, né? Enquanto a ideia é que eu me identifico enquanto ser humano, eu defendo a essência da vida. E todas as práticas que defendem a dignidade humana, eu vou defender. Eu vou defender, não é porque... agora, igual ontem, eu tive uma discussão, que inclusive eu me exaltei, sobre a porcaria da cloroquina, que por que cargas d'água alguém pensa que eu teria interesse algum de negar um medicamento que faria bem para alguém? Como que alguém pode pensar isso, né? Agora, o Trump, que tem ações em empresas de cloroquina, e o Bolsonaro, sabe Deus por que defende esse negócio, mesmo os estudos todos internacionais dizendo que não, tive que discutir e ser questionada sobre os meus interesses em não defender, como se alguém pudesse ter algum interesse em refutar algo que seria bom. Eu, Thalita, teria por que não defender algo que não seja bom? Thalita, então o que você já fez? Eu já pesquisei.
Eu fui pesquisar desde o começo, porque eu tenho parente que tomou, porque eu tenho gente próxima de mim que se pegar o vírus, vai querer tomar. E como que como ser humano, e o ser humano é criativo, o ser humano é pesquisador por essência, como que eu não ia pesquisar os benefícios do remédio? Eu fui pesquisar todos os artigos, sim, porque é difícil não se exaltar. Por quê? Porque você vê que a vida das pessoas está em jogo, porque tem alguém que está defendendo algo que pode ser prejudicial, porque a questão é, o remédio não é eficaz, né? Saiu um estudo recente aqui, de alguns dias, que fizeram pesquisa com 3.000 pacientes, né? Dizendo que o estudo não tem eficácia, a cloroquina não tem eficácia sobre o vírus e ainda tem os efeitos colaterais, né? Daí você vê pessoas que você gosta, que você ama, né? Que você quer que se mantenham bem, escutando profissionais que inclusive da saúde, que tem coragem de defender, mesmo tendo diploma. Daí agora eu falo como profissional. A metodologia científica, ela é rígida, é um passo a passo que tem que ser seguido para testar uma hipótese, para chegar numa definição concreta, né? E por questionar a metodologia científica do discurso de quem defende a cloroquina, por perguntar qual é a formação do profissional que defende isso, eu fui chamada de ignorante, fui chamada de que não quer enxergar a verdade, fui chamada de boçal, né, de pedante, né? Enquanto, se eu sei, enquanto profissional, precisa ser muito estudado para saber que se eu, Thalita, sou licenciada em sociologia, eu não posso dar discurso científico sobre o efeito de, sei lá, qualquer remédio no organismo, e que para eu provar isso, eu preciso ter uma metodologia, né? Ou seja, seguir um passo a passo que garanta que aquilo de fato faz sentido. Isso é ciência. Então, se eu fiz um estudo, né, com 10 pessoas, eu tenho um estudo com 3.000 pessoas em 5 diferentes países, é uma amostra significativamente, estatisticamente mais válida do que eu fazer um estudo com 10 pessoas. Né? Não que um estudo por amostra pequena não tenha nenhum tipo de relevância, mas quando a gente está falando de comprovação, de hipótese, de analisar as variáveis que podem interferir em algo, isso tem relevância sim. Daí você vê, igual eu vi, uma médica especialista em ultrassom, que não tem especialização nenhuma em virologia, em medicamento, nem em cardiologia, dando entrevista falando sobre os benefícios, porque tratou em 10 pacientes e que deu certo. Você entende? Como que você não vai ficar revoltado? Como que você não vai ficar angustiado escutando alguém defendendo? Daí você pergunta, qual é o currículo? Você pergunta, aonde que foi feita a pesquisa? Você pergunta, aonde que está o artigo? Ah, mas artigo é só papel. Não, não é só papel. É um registro. A metodologia tem que ser possível de ser executada por um outro profissional. Se eu faço um estudo, ele não pode ser válido só para mim. Ele tem que ser repetível, reproduzível em qualquer lugar. Enfim, então eu estou fazendo esse vídeo gigante. Quem quiser assistir, assista. Para dizer que é muito triste não ver a ganância daqueles que querem se manter defendendo seus interesses, mas de ver que o ser humano não acredita que merece dignidade. Entende? As famílias não acreditam que merecem ter um tempo livre, que merecem ficar com os filhos, e daí vem essa gente que fala que está defendendo a família. Se defendesse a família, defenderia leis trabalhistas. Se defendesse a família, defenderia a diminuição da carga horária de trabalho. Se defendesse a família, defenderia uma escola que não tivesse um currículo abarrotado de coisa e pensasse só no mercado de trabalho. Pensaria no desenvolvimento cognitivo dessa criança, emocional dessa criança. Isso não é defender família? Numa sociedade, entende? Que consiga se sentir pertencente de dignidade, de uma mulher que é mãe, igual eu sou, que tenho 2 crianças pequenas e que trabalha, igual eu estou trabalhando aqui, igual uma louca na frente do computador,
enquanto meus filhos ficam largados pela casa, entende? Isso está acontecendo só agora? Não, isso sempre aconteceu. E vai continuar acontecendo porque as pessoas não se sentem pertencentes de dignidade. Então, as mulheres, tem países que as mulheres trabalham, ou os homens, né, dentro de um combinado, podem sair mais cedo para cuidar das crianças, né? Daí você fala, num projeto desse, você é chamado de esquerdista, né? E os direitos humanos não interessam mais, a qualidade de vida não interessa mais. Entende? Quando que a gente vai voltar a valorizar aquilo que é essencial, né? Então, eu tô fazendo esse vídeo como um desabafo mesmo, para que a gente consiga pensar que o que mais importa, o que mais deve importar nessa vida é a dignidade humana, é uma qualidade de vida. Entende? Que agora nessa pandemia só se agravou. E o pior é que a gente não consegue se sentir um pertencente do outro. Entende? De eu sou responsável também por aquilo que acontece com você. Eu também me preocupo com aquilo que acontece com você. Enquanto humanidade, a gente tem dinheiro, comida, casa suficiente para todo mundo. Mas não, tem pessoa que passa necessidade. Por quê? Porque as pessoas não conseguem enxergar que essas pessoas, por motivo nenhum, poderiam passar por esse tipo de coisa. E ainda por isso, por cima tem gente que é capaz de defender a violência. De defender a violência psicológica, de defender a violência física. Então, assim, tempos muito difíceis. Eu tenho conseguido me segurar nos meus filhos, né? E na ideia de que eu e você, a gente precisa estar forte para que haja um amanhã. E a gente precisa continuar lutando para que a gente consiga se sentir pertencente de dignidade. E é isso. Então eu quero que você pense que a vida que você quer, que a vida que você deseja, a qualidade de vida que você almeja lá é possível. E eu não estou falando isso enquanto otimista, porque seguir nesse modelo de vida, de sociedade, do consumo desenfreado, primeiro que não tem nem ambiente para isso, meio ambiente para isso. Porque para consumir igual os Estados Unidos consome, precisa de 5 planetas. Então não dá para viver nesse ritmo de vida. Não dá porque a gente tem uma sociedade inteira dopada com ansiolítico, com antidepressivo, porque esse modelo não é possível. A gente tem criança com 6 anos perdendo o cabelo de estresse. As crianças não aguentam mais estudar, chegam no ensino médio e não querem mais saber de escola. Por quê? Porque é um modelo que não prioriza a criatividade. É um modelo de sociedade, de educação e de trabalho que não prioriza a criatividade, não prioriza o lazer, né? Que a gente consiga se sentir pertencente de lazer. Eu não estou falando isso como otimista, né? Utópico seria continuar nesse modelo, que está fadado ao fracasso, de uma sociedade não só dopada, estressada, com câncer de estômago, né? Porque não tem tempo para comer, com insônia, né? Mas porque existem práticas que já são executadas no mundo e a gente precisa se agarrar nelas. Então toda vez que você duvida que alguma coisa é possível, dá um Google. Artigo científico, modelo de escola alternativo. Tem artigo científico, carga horária de trabalho, direitos trabalhistas pelo mundo. Artigo científico, direitos da mulher no mundo. Né, essa desigualdade que a gente tem ainda de tratamento entre as mulheres. Daí você tem que escutar que feminismo, que esquerda não é compatível com o cristianismo. Eu fui formada e me aproximei da esquerda justamente por ser cristã, justamente por acreditar na humanidade e acreditar que o homem é digno, porque é uma partícula, porque é Deus também e que merece ser respeitado. E agora você tem que ouvir numa sociedade que se diz religiosa, que coloca o nome de Deus em vão e usa o nome de Deus para fazer apologia à violência. Entende? Não tem como aguentar isso mais. Então que a gente se sinta pertencente. A dignidade, ela é possível. A dignidade é o centro da vida do homem. A qualidade de vida, a harmonia das relações, o tempo livre, o lazer, a alimentação saudável. Tem planeta suficiente para que a gente tenha uma vida saudável. Tem estudo que comprova que a gente pode trabalhar uma carga horária de 4 horas semanais e ainda dá conta. Só que a gente precisa que você acredite que você pode trabalhar menos e ganhar mais. Que você pode trabalhar menos e não precisa ficar com dó do empresário, porque ele também ganha mais com isso. Porque um trabalhador que trabalha menos produz mais, trabalha melhor, rende mais.
Então a gente precisa de um modelo de sociedade que acredite nisso. Isso já acontece na Europa em muitos países, tá? Então, é isso, são 20 minutos de desabafo. Mas isso tudo só vai acontecer se você se sentir pertencente. Então eu sofro porque eu me sinto pertencente. Eu me sinto pertencente de dignidade. Eu me sinto pertencente de lazer. Eu me sinto pertencente de qualidade de vida com os meus filhos. Eu me sinto pertencente de saber que eles podem ir numa escola que não vão cobrar a nota deles, que não vão cobrar a produção deles, mas vai cobrar, vai estimular, vai dar o tempo deles de aprender, entende? Enfim, que a gente consiga se sentir pertencente, de dormir um sono e de que as pessoas que moram na rua tenham um lugar para tomar banho, que tenha comida, porque comida não é uma coisa difícil num país como o nosso de produzir e distribuir. Não tem nada de errado de fazer doação, do Estado fazer transferência de renda. Quem é pobre, se você acha que quem é pobre está na rua é porque é vagabundo, vai na rua mesmo acompanhar a vida de uma pessoa dessa e ver se você tem coragem. Porque eu, no lugar onde eu tô, tem dia que eu não tenho energia para dar conta daquilo que eu tenho que dar conta. Agora, você acha que uma pessoa que está no meio da rua não queria ter um trabalho, não queria ter uma dignidade? Uma pessoa que pensa isso nunca deve ter passado nenhuma dificuldade na vida de saber que a pessoa não tem dinheiro para pedir um emprego, que a pessoa não tem um computador para fazer um currículo, que a pessoa não tem um banheiro para tomar banho. Enfim, se você pensa, claro, se você pensa desse jeito, você não viu meu vídeo até aqui, né? Mas se a pessoa pensa, entende? Enfim, não tem, gente, como não chorar. Não tem como não chorar pensando naquele que tá na rua. Não tem. Quem consegue chamar de vagabundo é porque perdeu já a humanidade. Perdeu. Quem vê um idoso na rua pedindo dinheiro e tem coragem, não tem pai nem mãe, que não tem idade para ter que passar por isso. Independente do que a pessoa fez na vida, ninguém merece passar por isso. E agora, entende? Nessa situação que a gente está vivendo na pandemia, tem gente que tem coragem de defender qualquer outra coisa que não seja a vida. Ah, mas morre só um em cada 100? Como assim só um, gente? Como assim só um? Mesmo que fosse um só, mesmo que a pessoa, não é possível que a pessoa não entra na internet e não consegue fazer um cálculo básico do que aconteceria se o isolamento não fosse feito, quantas pessoas teriam morrido se a gente não tivesse tomado nenhum mínimo de cuidado. Meu Deus, o que pode ser mais importante do que a vida? Não tem mais, não tem. E o mais triste é de você perceber que mesmo assim tem gente que não se tocou e talvez não vá se tocar, porque já falta, né? Então sim, tem que ficar indignado, sim, eu grito, sim, entende? Não tem, chega uma hora que não tem mais pra onde ir, não tem mais. Mas quem me conhece, fique tranquilo, porque eu sou uma pessoa que, apesar de tudo isso, eu acredito no papel de cada um no mundo, nessa vida, e eu me indigno, e eu sei que essa minha indignação, ela tem que ter uma canalização. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo, né? Mas eu mantenho a minha alegria do dia a dia, porque é isso que é a essência. Eu não posso deixar com que nada nesse mundo faça com que eu perca a alegria do meu dia a dia e da minha família. E é isso que eu quero de você, que a gente se sinta pertencente e que a gente não perca a alegria. Porque se eu me revolto, é porque eu valorizo a essência. E se eu valorizo a essência, o mundo pode estar caindo, o mundo pode estar em guerra e eu vou estar alegre com aquelas pessoas que estão à minha volta, buscando valorizar as minhas relações, porque é isso que importa na vida. Se eu luto pelos direitos humanos, eu luto por qualidade de vida. E qualidade de vida passa por se relacionar bem. Claro, tem hora que eu surto, sim, eu sou só um ser humano, né? Mas que a gente consiga. Ó, vou atender meus bebês aqui, gente.
Beijo. Valeu.